Bom dia, bom dia, bom dia, dia 17 de abril. Opa, descabelado, Léo da Foco aqui, esperando o professor Neemias Domingos de Melo para contar para gente do processo de informação do Código de Processo Civil anotado e comentado. Sim, ele tem ali esse que já é a terceira edição desse Código de Processo Civil. Eu fiz dois. O Não Me Abandone. Olha só, já estou online. Online. Olha só, vamos lá, vamos lá. Então, olha só, o professor Neemias já chegou aqui, meu telefone entrando ao vivo para contar para gente. Olha lá, doutora Cláudia está aqui conosco, vamos aceitar o pedido dele mais uma vez. Doutor Neemias, em breve. Olá, doutor Neemias. Boa tarde, doutor Leonardo, Como tudo vai? bem? Vossa Excelência. Estamos vivos, meu amigo. Graças. Superou todos os problemas aí de frete, de situações adversas em relação à entrega dos livros, doutor Neemias? É melhor não comentar isso não, tá bom? Tá bom, meu amigo. Bom, mas que bom que recebemos os livros e hoje eu lhe recebo aqui para que, em primeiríssima mão, o senhor possa contar para a gente como surgiu a ideia de escrever essa obra que está em sua terceira edição aqui pela Editora Foco e qual a diferença. Muitas pessoas perguntam, Léo, anotado e comentado. Então, estamos aqui hoje com o pai dessa obra magnífica, lhe agradecendo pelo tempo, pela dedicação, para contar para a gente um pouco dessa história, doutor Neemias. Bom, Léo, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade e quero cumprimentar aí o pessoal que já está conosco e agradecer também a presença. Primeira coisa, eu vou dizer a você que a época da elaboração do código, desde 2013, eu acompanhei a comissão de elaboração na Câmara, especialmente. Eu representava o Instituto dos Advogados de São Paulo nesse acompanhamento. E com isso eu tive uma vivência muito próxima com relação às propostas que foram sendo reformuladas, porque o ministro Luiz Fux, com a comissão, entregou um projeto, e esse projeto foi substancialmente alterado, especialmente na Câmara, porque no Senado ela passou direto, sem nenhuma alteração, mas na Câmara sofreu bastante alterações e a gente pôde participar muito disso. Então, daquela convivência, tão logo foi aprovado, em 2015, eu me debrucei sobre o texto final aprovado e fiz esse código, cuja primeira edição saiu em 2016, coincidindo com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. A primeira edição esgotou em 3, 4 meses. Aí depois lançamos a segunda, e também esgotou, e aí, por problemas de tempo e outras atividades, acabei demorando para revisar e para poder lançar essa terceira edição. Outro dado importante aí que eu quero destacar é que eu tive a colaboração na elaboração dessa obra de alguns professores, dentre eles a Denise Elseller, que é do Rio de Janeiro, a professora Estefânia Viveiros, que foi a presidente mulher, a presidente mais jovem, independente de ser mulher, a presidente mais jovem da OAB do Distrito Federal. Legal. E ela era representante da OAB nessa comissão da Câmara que aprovou esse novo Código de Processo Civil. Também agradecer ao meu querido amigo German Segre, que nos ajudou na compreensão da questão de direito internacional, que é uma das especialidades dele. Também a professora Gisele Leite, do Rio de Janeiro, uma professora brilhante, tem várias obras publicadas. E também a professora Márcia Cardoso Simões, né, de São Paulo. E fazendo um agradecimento especial ao desembargador Alfredo Atier Júnior, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que me deu a honra de prefaciar esse livro, né, quer dizer, não é pouca coisa, né, por assim dizer, quer dizer, sabe, é um orgulho para mim, um desembargador da envergadura dele, com o conhecimento jurídico que tem, além de desembargador, é mestre, doutor, pós-doutor em Direito, e me deu esse prazer inenarrável de elaborar a obra. Então, a obra nasce nesse contexto, das relações minhas
com os deputados que participavam da comissão de revisão, com outros parceiros que participavam, como, por exemplo, a professora Estefânia Viveiros, e disso, claro, a gente participou ativamente e eu pude trazer, como contribuição daqueles contatos, uma visão mais concreta, né, do que era o código e do que ele conseguiu realmente mudar, porque o código ainda é muito formalista, né, embora, se comparado com o de 73, ele desburocratizou muita coisa, mas ele ainda continua sendo um código muito técnico, muito amarrado, mas é o que temos para hoje. Então foi Muito. assim que surgiu. Olha, que maravilha conhecer a história dessa obra, que traz, então, em seu cerne toda a ideologia transformada do projeto que hoje temos aí com o novo Código de Processo Civil. Não pode mais ser chamado de novo, né? E, doutor Neemias, no que se diferencia para o aluno que está na graduação ou o advogado que ainda não se familiarizou muito com os termos, no que se diferencia a questão de ser anotado e comentado? Bom, a diferença principal, e isso eu falo não só porque era meu objetivo, mas principalmente pelo que eu tenho ouvido de críticas ao longo desses 6 anos, 7 anos, desde lançada a primeira edição, a primeira grande diferença é a linguagem. Eu evito o juridiquês, evito citações em latim, evito palavras rebuscadas que muitos autores usam como uma falsa demonstração de conhecimento. Para mim é falsa mesmo. Então, eu acho que transmitir conhecimento não é você falar difícil, né, ficar criando coisa, é ser compreendido. E para ser compreendido, é melhor ser objetivo e direto. Então, um grande diferencial da obra é o fato da linguagem ser uma linguagem direta, é técnica, claro, não é uma linguagem ralé, mas é uma linguagem acessível, compreensível. Utilizo muito parágrafos curtos, porque eu abomino algumas obras que eu pego de autores renomados, que, tem um parágrafo, começa numa página, termina na outra. Quando você chega no final do parágrafo que você está lendo, você já nem sabe mais do que está tratando. Então, eu procuro sempre colocar parágrafos curtos, ser objetivo e direto. E uma das coisas mais importantes que eu fiz nessa obra é não citar ninguém. Quer dizer, para não dizer citar ninguém, talvez tenha algumas meia dúzia de citações. Mas eu não faço nessa obra como muitos outros autores, cujo conteúdo, às vezes, de uma página tem 4, 5 citações de outros autores que eles trazem para, por assim dizer, dar corpo à obra que eles estão apresentando. Então, aqui eu comento cada artigo com a minha visão, com a minha experiência, não só a experiência de advogado militante, como a experiência de quem acompanhou a elaboração desse código, e a experiência de quem é professor e se depara no dia a dia com as dificuldades dos alunos em compreender determinadas normas inseridas no código. Então, o resultado dessa experiência é um livro que é objetivo, é direto, não tem, como eu disse, citações para cima e para baixo, e onde eu procuro ser o mais objetivo possível e imaginável. Claro que esse era o objetivo, muitas vezes talvez a gente não alcance essa meta, mas o objetivo principal da obra foi essa. O resultado que nós temos hoje, Leonardo, que indica, numa certa medida, a qualidade da obra, é a citação dessa obra em inúmeros tribunais de justiça do Brasil inteiro, incluindo o Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, e também até do Superior Tribunal de Justiça. Por sinal, só de curiosidade, aí na época da pandemia, um colega advogado participou de uma sessão do Supremo Tribunal Federal e todos os ministros estavam em casa naquela época, né? Então era online. E o ministro Luiz Fachin, participando, atrás dele estava a prateleira com os livros. E um dos livros era o meu, que se diferenciava, porque era vermelho a capa. Então, e aparece bem visivelmente grande, novo CPC. Cara, esse colega me manda, printa essa imagem e me manda. Cara, você quer orgulho maior do que esse? Quer dizer, sabe, a sua obra está na prateleira de um dos ministros mais respeitados da atual composição do Supremo Tribunal Federal. Então, como dizia minha mãe, isso não é pouca porcaria, Leonardo, sabe? Mas não é mesmo. Então, a obra, eu acho que ela tem, por assim dizer, já até pelas citações inúmeras aí nos tribunais, acho que ela já tem um atestado, digamos, de qualidade com relação ao conteúdo. Com certeza tem. E, doutor Neemias,
O senhor tocou num ponto que é visível, eu destaquei muito nas lives que a gente fez das lições de processo civil, nas lições de civil, né? Que é justamente a forma clara, serena, sem rebuscamento que o senhor traz nos comentários. E muitos perguntam, né? Muitos advogados, eu diria, inseguros, falam, para que eu vou dar o meu conhecimento para o meu concorrente? Mas olha só, eu vou abrir aqui, abrir aleatoriamente, o tamanho dos comentários. Isso aqui é um comentário, para quem ainda não... Lá no site da Foco, doutor Neemias, aqueles que nos acompanham aqui, ou depois pelo Spotify, ouvindo no podcast, ou a reprise, podem entrar e acessar uma parte do livro para conhecer o seu trabalho. Então, é impressionante a extensão e a qualidade. Então, ou seja, o senhor não poupa esforços para trazer um comentário que vai deixar o tema exaurido. O aluno, se quiser aprender processo civil por meio do seu Código de Processo Civil comentado e anotado, ele vai. Ele não precisa de um suporte. Isso aqui transforma seres humanos em autodidatas. Essa sempre foi uma marca da sua docência, doutor Neemias? Então, Leonardo, no código aí dá para quem já tem o livro, quem vai adquirir, vai perceber o seguinte: muitos artigos não têm o que comentar. Primeiro que, digamos, já é a repetição do que estava no Código de 73, e segundo que não traz nenhuma dúvida, a linguagem está clara, objetiva, então não merece muitos comentários. Então, muitos artigos do Código têm uma, duas linhas, para não dizer que não tem nada escrito sobre comentário. Sim, para não deixar passar em branco. Mas naquilo que era importante aclarar, a gente não se furtou de escrever o que fosse necessário. Se você pegar as tutelas provisórias, seja de cautelar, antecipada ou de evidência, você vai ver que cada artigo mereceu um comentário, às vezes, de mais de 2, 3 páginas, porque é assunto novo ainda, mal compreendido até atualmente, não é? Esse não constava no código anterior, não constava em legislação esparsa anterior, uma matéria foi totalmente renovada, e é uma matéria de difícil compreensão. Então, nós não nos furtamos em tecer o comentário para tentar aclarar o máximo possível. Se você pegar o processo de execução foi praticamente remoçado em relação ao de 73, que já tinha sido remoçado por leis esparsas. Mas o Código consolidou tudo isso. Se você pegar a justiça gratuita, ou a gratuidade de justiça, que antes era numa lei, na Lei 1060 de 1950, e que está derrogada em parte porque agora o Código regulamenta tudo. Então, se você pegar lá os artigos 98, 99, 100 e 101, que trata dessa matéria, você vai ver que os comentários são extensos, porque é um tema importante, faz parte do dia a dia, não só do advogado, mas como dos magistrados, e ali a gente procurou traduzir a nossa compreensão do que seria a gratuidade de justiça. Então, quem pegar o código vai ver que quando a matéria justifica, a gente se estende. Sim. Volto aqui, por exemplo, na questão da execução. Se você vai no artigo 849 do Código, você vai encontrar lá os chamados bens impenhoráveis. E uma das questões que está clara no Código, a redação, é que as contas de poupança de até 40 salários mínimos são impenhoráveis. No entanto, o que é que fez recentemente o Superior Tribunal de Justiça? Fez uma interpretação ampliativa, dizendo que agora é impenhorável qualquer espécie de conta, não importa se é investimento, não importa se é poupança, não é? Qualquer conta bancária, né, está hoje impenhorável, não porque o Código dissesse isso, ele falou sobre poupança. Então a gente aproveita e comenta isso aí e tenta explicar que muitas vezes esse chamado ativismo judicial que muita gente critica, eu não critico, eu entendo como razoável, como lógico, até porque o sistema jurídico nosso não é só a lei escrita, é a lei interpretada que é a jurisprudência e é a doutrina que muitos como eu escrevem sobre coisas que ainda não são aceitas pelo judiciário, mas que depois acabam sendo aceitadas, porque faz parte do nosso cotidiano. Então a nossa legislação era atualizada dia a dia, não pelo legislador ordinário, que seria originariamente o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, mas pela interpretação dessas leis, a doutrina e a jurisprudência vem fazendo, né? Então, atualizando. Vai atualizando.
Muito bom. Doutor Neemias, e ao lado desses colaboradores, houve por uma Só uma, só uma correção, viu? É o artigo 833 que fala que são impenhoráveis. Tá. Né? Então, tem lá diversos incisos. E cadê? Eu sou ruim para ficar procurando as coisas agora. Mas é só uma correção. Eu tinha falado 839, é 833, ok? 33, Vamos lá. Ok. Vamos Doutor Neemias, e existe dentro da habilidade, aptidão, afinidade, por parte dos colaboradores, uma temática central que tenha sido tratada, direcionada ou não? Isso não foi levado em conta? Como é que é isso? Não, cada um deles colaborou naquilo que eles entendiam ter mais afinidade. Então, por exemplo, a professora Estefânia nos ajudou na questão de comentar os recursos nos tribunais superiores, não é? Porque, inclusive, isso tinha sido uma matéria que ela tinha se debruçado muito, a questão dos incidentes repetitivos, essa questão das teses que os tribunais podem fixar, não só da União, o STJ, o STF, mas também os tribunais estaduais, com caráter vinculativo. Então, ela é um tema que a ela era muito interessante, e ela, por exemplo, se propôs colaborar nessa parte. A professora Gisele e a professora Gisele, a professora Denise, a Gisele e a Márcia. foram mais na questão do processo de execução. Então, na verdade, cada um colaborou naquilo que tinha mais afinidade, entendia melhor do assunto, ou pensava assim entender, e foi feito a 4 ou 6 mãos. Então, por exemplo, não é que a Estefânia escreveu necessariamente os comentários, mas ela deu uma contribuição, que eu remeti, por exemplo, só para entender melhor. Fiz aqui, remeti para ela, ela revisou, acresceu, melhorou, me mandou de volta, aí eu cortei coisas que entendia que era supérflua, acrescentei novas, mas é inegável que a contribuição deles foi muito valiosa, porque às vezes você escreve algo e você pensa que você esgotou a matéria. Aí você passa até para um estagiário seu e ele aponta, pô, professor, e isso aqui, por que não falou daquilo? Cara, de repente você fala, como é que isso passou despercebido? Isso passou despercebido, sim. Então você vê o seguinte, a questão de eu contar com colaboradores para mim, de enorme importância, porque é como se você estivesse submetendo sua obra a alguém do meio, antes de submeter ao público em geral. E sempre, todas as vezes que eu fiz isso, eu sempre recebi colaborações importantes para melhorar o conteúdo daquilo que eu estava tentando explicar. Então, é isso que, inclusive, nas minhas palestras, quando faço para dedicada a estudantes ou advogados em início de carreira, é falar para eles que o advogado, para ser bem-sucedido, precisa ser humilde, precisa ter humildade. Né? Ninguém sabe tudo sobre nada. É um boçal, é um idiota total, aquele que acha que sabe tudo sobre qualquer coisa. Não sabe. E mais ainda no direito, que é uma ciência extremamente flexível e que depende. Cada um interpreta cada letra da lei como bem entender, de acordo com a sua formação, de acordo com a sua religião, de acordo com a sua ética. Então, uma mesma coisa pode ter visões as mais diferentes. Então, ter humildade é você, por exemplo, eu faço uma petição no escritório, não é só eu, qualquer um lá, nenhuma petição, por mais simples que seja, sai do escritório sem que um segundo faça uma revisão. Então, se eu preparei uma petição, por mais simples que seja, é uma juntada de qualquer porcaria. Passa por um outro que vai dar uma olhada se a gente está classificando adequadamente aquilo ou não. Então, parece bobagem, mas não é. Às vezes a gente acha que é uma coisa tão banal que a gente faz, sei lá, meio sem muita preocupação, e você às vezes está omitindo coisas importantes, às vezes está passando algo que você não percebeu e que outra pessoa olhando pode perceber. Então, a colaboração dessas pessoas nesse livro, como nos outros, eu tenho também alguns colaboradores, para mim foi estupidamente genial, porque cresceu, melhorou e tornou a obra mais objetiva. Então, eu sou muito grato a todos eles, como disse inicialmente e repito agora, porque cresceram e melhoraram o conteúdo da obra que está sendo oferecida ao público. Magnífico. E, doutor Neemias, o senhor e os seus colaboradores mantêm ali uma rotina de atualizações? Vocês estão sempre se preocupando em, claro, acompanhar pela prática da advocacia, mas também pensando nessa, puxa, será mais o que pode vir a acrescentar à obra? Né? O que mais pode
ser acrescido à obra? Não, não com esse viés propriamente dito, né? Mas com todos eles eu mantenho contato permanente. São meus amigos, acima de tudo. Então, uma vez ou outra a gente está trocando ideias, uma vez ou outra a gente está trocando opiniões, e naturalmente isso vai ajudando a gente a ter uma visão atualizada das coisas. Não fizemos isso de maneira metódica, sabe? Tipo, tecnicamente. Vamos sentar e revisar? Não é assim, mas não é no cotidiano do dia a dia, nos contatos que a gente mantém. Estamos sempre recebendo informações. Por exemplo, saiu essa terceira edição, a primeira coisa que eu fiz, assim que recebi, foi enviar um exemplar para cada um deles, para eles verem como é que ficou o novo formato. E claro que aí a parte sempre, antes de fazer isso, eu também já tinha falado com todos eles sobre colaboração, do que eles entendiam ser importante colocar. Então, essa interação é permanente e ela vai ajudando a remoçar a obra a cada dia. Muito bem. Doutor Neemias, e caminhando aqui para o final, mas uma questão muito cara que nos vem é a seguinte. A obra atende a estudantes do direito, advogados e também a concurseiros. Ela é uma obra de aplicação ampla? Sim, sem dúvida. Ela é uma obra dirigida aos profissionais, advogados, promotores que atuam na área civil, magistrados, advogados, assim como também é o estudante de direito, os concurseiros. Né? Embora ela não tenha esse viés do passe no concurso, mas é óbvio que se você compreender bem o texto de lei, você... Às vezes até costumo dizer para os meus alunos que muitas vezes, para o exame da OAB, por exemplo, mesmo para exames de concurso, aí na primeira fase que é teste, se você conhecer bem a legislação, eu acho que já pode ser suficiente para você conseguir atingir o quórum necessário para ser aprovado. Necessário para aprovação. Eu concordo com o senhor. Então, às vezes, porque, lógico que você pegar uma obra, passe no concurso da OAB, feito por quem é professor nessa área, é óbvio que ele vai objetivar a coisa, muitas vezes as questões que ele apresenta ali são questões que acabam caindo na prova. Eu tenho questão inúmeras vezes, não tem um concurso da OAB que algum aluno não me passa, professor, eu vi essa questão, me vi na tua aula fazendo a prova que você apresentou a questão igualzinha a essa. Então, é óbvio que as obras direcionadas elas são muito úteis porque elas visam concretamente como é que você deve responder questões. Mas é evidente que se você conhecer a legislação no que pertine àquele tema, é fundamental e dá conta de você responder todas as questões. Sim. Muito bem. E aí, doutor Neemias, o senhor fez aqui menção ao fato de que o livro é direto, de que o livro não traz, com raríssimas exceções, aqueles conteúdos de apropriação de doutrinas de terceiros, como se isso fosse avolumar o livro, né? Como é que o senhor trata, com a sua visão, das questões que não são pacíficas? Por exemplo, há uma discussão forte sobre... Vamos supor que... Olha, o Paulinho Sobral, te mandando aí, falando que está com saudade do senhor. Grande abraço ao Paulinho Sobral. Como é que o senhor trata essas questões que, ainda que estejam codificadas, encontram nos tribunais superiores algumas divergências? Então, eu costumo externar a minha opinião, mas depois eu registro que, independentemente da opinião, existe um posicionamento consolidado na jurisprudência, ou se não tem consolidado, mas menciono, já tem decisões do STJ, por exemplo, que é a instância maior a tratar dessas questões, aplicando de maneira diferente. Então, eu não me arvoro ser o dono da razão, mas eu externo o meu posicionamento. Mas não deixo de registrar que esse meu posicionamento é pessoal e existe divergências. Se você pegar mesmo meus comentários lá com relação à gratuidade de justiça, eu acabo fazendo uma crítica muito contundente com relação aos magistrados, porque eu entendo que a justiça gratuita deveria ser para todos. Para mim, justiça é como segurança pública, como saúde, como educação, deveria ser gratuita para todos. Por que eu tenho que pagar, não é, como no estado de São Paulo, é 1% para a propositura de qualquer ação, em face do valor que se atribui à causa, só que, às vezes, para recorrer, se você perder a ação, é 4%. Isso, às vezes, inviabiliza. Inviabiliza. A pessoa exerça o seu direito consagrado na Constituição de acesso à justiça. Então, e os magistrados, no geral, né,
passaram a ser uma espécie de cobradores de impostos. Eu me vejo todo dia assistindo o filme do Robin Hood, em que o fiscal do rei vai lá bater nas portas para cobrar os impostos. Agora, olha o absurdo, Leonardo, absurdo, absurdo, absurdo. Pô, milhões de ações, o magistrado recebe, tem pedido de justiça gratuita, ele já dá um despacho mandando juntar isso, juntar aquilo, para comprovar o estado de miserabilidade. Miserabilidade. Eu entendo que é um absurdo. Ele não é ele que tem que contestar isso. Ele recebe, manda a parte contrária que vem e faça a impugnação nas preliminares da sua contestação. Mas aqui o magistrado no Estado de São Paulo, especialmente, que é onde eu atuo com maneira mais presente, 90% deles estão a serviço do Estado no que diz respeito a cobrar, porque recebe a petição, por mais que você junte a declaração de pobreza, claro, aquela declaração, ela não é, ela tem um valor relativo, não é um valor absoluto. Porque o magistrado pode intuir que por tudo que está sendo tratado ali, ou pelo valor da coisa em jogo, que a pessoa não é pobre na acepção jurídica do termo. Mas sim, o magistrado já faz isso de antemão. E parece que, assim como quem profere essas decisões inicialmente são sempre os seus auxiliares, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, o juiz tem auxiliares exatamente para auxiliar ele, mas parece que o magistrado já passa a orientação. Tudo que for justiça gratuita pedido, já dá esse despacho padrão aqui. Junte documentos, imposto de renda, diabo 4. Como se para obter justiça gratuita você tivesse que provar que é miserável. A questão não é a miserabilidade. No momento eu não posso fazer frente às custas do processo por qualquer razão que seja. Então, veja, eu espero o meu posicionamento com relação a essa questão, se você pegar lá onde eu trato do tema a partir do artigo 98, mas eu não deixo de registrar que esse meu posicionamento não é o posicionamento dos tribunais hoje. Maravilha. Os tribunais continuam sendo aquele de que, para você ser beneficiário da justiça gratuita, você tem que provar que é miserável, né? Pobre. Agora, pô, eu posso ter um carro, uma casa, não sou pobre na acepção jurídica do termo, mas necessito da gratuidade de justiça, porque eu não tenho recursos atualmente, sem prejuízo do meu sustento, para fazer frente às despesas que envolvem o processo. Agora, o duro é você convencer o magistrado disso. Então, é muito comum você ter a negativa de gratuidade de justiça em primeiro grau, recorre para o tribunal e tem que rezar para cair na mão de um desembargador que tem uma visão mais atualizada, mais moderna desse tema, né? Então, eu quero dizer o seguinte, muitas oportunidades eu não deixo de registrar meu posicionamento, mas também registro que esse meu posicionamento muitas vezes é minoritário ou é até inexistente, né? Mas eu acho que cabe a mim mostrar meu posicionamento e muitas vezes isso vai virar alguma coisa lá na frente. Há inúmeras situações em que eu fui precursor em levantar aquele determinado tema, e o tema hoje é nacional, e ainda sem legislação é aceito por todo mundo, é só voltar no tempo e lembrar que nos anos 90 a gente propunha ações com relação ao reconhecimento de união estável entre pessoas de mesmo sexo, e era um absurdo isso para a justiça naquela época. Só que se não fossem os malucos como eu e outros, que já lá no começo dos anos 90 foram promovendo esse tipo de ação, e foi fazendo gradativamente que os tribunais fossem mudando a sua visão, até chegar em 2011 a uma questão no Supremo, e aí o Supremo declarar com caráter vinculante que pode sim constituir união estável pessoas do mesmo sexo, quer dizer, até hoje não tem lei. O que é que tem? Teve uns malucos como eu que se aventurou, e são advogados, a promover ações para reconhecer algo que, a rigor, a lei não acolhia. Porque se você for no Código Civil e na Constituição, o casamento é entre homem e mulher, está escrito literalmente. Literalmente, né? Só que o Supremo, depois de 2011, entendeu que, independentemente dessa linguagem literal, ela não veda a possibilidade de duas pessoas do mesmo sexo constituir família. Pronto, está resolvido. Aí, em 2013, o CNJ baixa uma resolução para os cartórios que não poderiam impedir, nem dificultar, nem negar a conversão da união estável em casamento, assim como essa celebração do casamento. Então, olha só, tem lei? Até hoje não tem, Leonardo. Até hoje não tem. É uma construção doutrinária, no primeiro momento, jurisprudencial, que regula uma matéria de relevância imensa como essa. Assim como outras. Pega abandono afetivo. Não tem lei
regulando essa matéria. Só que quando eu escrevi um texto sobre isso em 2004, sofri críticas de tudo quanto é lado, né? Porque eu tenho artigo tratando dessa questão e dizendo que os pais, né, tanto mãe quanto pai, pode ser responsabilizado pelo abandono do filho, porque não é só dar alimentos no sentido físico, dar comida e dar roupa e pagar a escola. Não, o pai e a mãe são referências na formação dessa criança de hoje, que será o homem e a mulher de amanhã, que serão os comandantes desse país de amanhã. Comandantes Não é? desse... Então, não tem lei, mas olha, essa matéria chegou no Superior Tribunal de Justiça, tem decisões acolhendo, sim, a nossa tese de que podem ser responsabilizados civilmente pelo abandono, e tem outras decisões em menor número dizendo que não. Mas olha, a matéria chegou até o Superior Tribunal de Justiça e não tem lei. Então, quantas vezes os doutrinadores não são precursores no sentido de atualizar a forma do judiciário ver determinadas questões já consolidadas em lei, como pode ter também questões que estão consolidadas na sociedade, mas não tem lei ainda regulamentando aquilo, mas que precisa a sociedade ter respostas. E aí a gente vai ver que o advogado, e essa é uma questão importante, o advogado é quem faz justiça nesse país, Leonardo. Não é o magistrado. O magistrado está preso ao conteúdo do processo. Se você for um péssimo advogado, não levar os elementos necessários de convencimento para o processo, onde ele, magistrado, possa se embasar para dizer que dá por procedente a ação, porque tem isso, tem aquilo, dentro do processo que valida a decisão dele, ele vai negar o seu direito. Entende? Então, quem faz justiça é o advogado. Essa questão do casamento de pessoas do mesmo sexo chegou ao Supremo por um advogado que teve a ousadia, né? A ousadia de enfrentar, perder em primeiro grau, recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado, também perder, recorrer ao STJ e perder, e ao Supremo Tribunal Federal dizer que essas decisões feriam o princípio da dignidade da pessoa humana, feriam o princípio da igualdade previsto no caput do artigo 5º e também no artigo 3º, não é? E que, portanto, seria uma discriminação que não encontra lógica, como princípios que são mais do que a letra da lei, os princípios. E, com base nisso, ele conseguiu a unanimidade de votos no Supremo para reconhecer essa situação. Então, é tolo aquele que ainda pensa que quem faz justiça é o juiz. Não é o juiz. Quem faz justiça são os advogados. Assim como quem salva a vida são os médicos. Não o dono do hospital. Eu tive a honra, o prazer, a alegria de conversar aqui com esse autor brilhante, Neemias Domingos de Melo, que lança Código de Processo Civil, anotado e comentado, com os coordenadores Denise Heusler, Stefânia Viveiros, German Segre, Gisele Leite e Márcia Cardoso Simões, em sua terceira edição. Doutor Neemias, as palavras de encerramento são do senhor. Olha, eu queria lembrar o pessoal que está assistindo, se tiver interesse na aquisição, o doutor Leonardo aí arrumou um cupom de desconto equivalente a 20%, que é colocar lá o Neemias 20, né? Negócio assim, não é isso, doutor Leonardo? Exatamente. Aí vai ter 20% de desconto. 20% de desconto e o frete é grátis, né, para todo o Brasil. Muito bem. E não precisa comprar só o seu livro, esse curso, esse código. Pode também comprar os livros de processo civil, os livros de direito civil, também disponíveis no site da Editora Foco. Claro. Então, eu quero agradecer, Leonardo, o carinho, a atenção de sua parte, dizer que estou muito feliz com a parceria com a Editora Foco. Peço-lhe que transmita um grande abraço à doutora Roberta Densa, né, que assim farei. É uma pessoa genial, amo essa menina, mas não conta para minha esposa, hein? Não conta para Ana, pelo amor de Deus. E a toda a sua equipe, uma equipe muito presente, muito solícita. Então, agradeço muito, me sinto em casa com vocês. Obrigado. Nós é que agradecemos a escolha da editora pelo senhor, que é um jurista completo, um jurista comprometido com o direito, que traz novas ideias, que é aguerrido, que não se acomoda diante de discussões trazidas, muitas delas nesse Código de Processo Civil magnífico que o senhor tem aqui conosco. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, com saúde e até o próximo encontro. Obrigado, doutor Neemias. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau.